Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, Guilherme. Acho que o Zoom está com alguma instabilidade, né? Que as pessoas entraram, caiu para mim também. Eu voltei a entrar no sistema, agora parece que está bom. Professor, bom dia. Bom dia, Elvio. Você pode falar. Tudo bem? Eu acho que está tendo alguma confusão aí, porque hoje tem um trabalho para a gente apresentar de iniciação científica e começa agora às 8 horas. Ah, é? Eu acho que não tem aula de SIC hoje, não. Não, mas está no sistema, minha aula agora, 8 horas. Pois é, estranho. Por isso que não tem ninguém na aula. Eu vou fazer o seguinte, quem está falando é o Verso, né? Isso. Eu vou gravar a aula e vou botar no AVA, tá bom? Como se a aula tivesse sido dada, tá? Para não prejudicar vocês também, tá bom? É porque está todo mundo preparado para apresentar o trabalho lá. Tá bom, então tudo bem, não há problema. Como está previsto para mim também da aula, eu vou gravar a aula e vou deixar disponível tá bom? Depois vocês veem na medida ali do tempo de vocês. Tá ok? Tá combinado? Tá ok, professor. Eu vou avisar lá. Avisa, eu vou compartilhar a tela, vou gravar a aula e vou Tá, disponibilizar no AVA, tá? tá. Obrigado. Um abraço, então. Um abraço.
Bom, nós temos 2 temas para falar hoje. Um é sobre distúrbios endócrinos, especificamente hipertiroidismo e hipotiroidismo, e falar um pouco sobre depressão no idoso. Então, a primeira aula vai ser sobre distúrbios endócrinos. Apenas para exemplificar, a gente tem aqui um caso clínico, uma paciente feminina de 42 anos, que deu entrada pelo pronto-socorro, né, vítima de acidente automobilístico, apresenta ruptura de baço, é levada ao centro cirúrgico para laparotomia exploradora. Foi mesmo peritônio, foi levada para o centro cirúrgico. Ao final do ato cirúrgico, a paciente apresenta um quadro que não é comum nessa situação. Sudorese intensa, febre, né, elevada, 41 graus Celsius, frequência cardíaca de 180, frequência respiratória de 50, tremores, calafrios. Isso ao final do centro cirúrgico. Levada à UTI com agitação psicomotora, difícil sedação. Ao exame mais detalhado, a paciente apresentava, além do quadro já descrito, também arritmia cardíaca, fibrilação atrial e sopro sistólico pancardíaco presente ali, 3 cruzes em 6. Aqui a face da paciente da entrada na UTI. Quer dizer, quando você olha para essa paciente, essa face sugere a possibilidade de uma determinada patologia, né, que é o hipertiroidismo. Esses olhos esbugalhados, a exoftalmia, isso sugere a possibilidade de hipertiroidismo e doença de Graves, que é, dentre as causas do hipotiroidismo, que melhor se encaixa em relação a essa apresentação clínica, né? O que acontece na doença de Graves? Nós temos anticorpos antirreceptores do TSH. Esses anticorpos antirreceptor do TSH, na verdade, ele é um anticorpo agonista. Ele promove a estimulação da célula, ou seja, promove a produção de hormônios tiroidianos. Também nós podemos avaliar esses anticorpos, né, na doença de Graves, que é um anticorpo antirreceptor do TSH, que é o Lattes ou Travis, com uma frequência de 90%. É o mais importante para a doença de Graves. Então, eu tenho também a parte clínica e tenho também o laboratório com a detecção do anticorpo. Obviamente, nós vamos dosar os hormônios tiroidianos também, que a gente já vai falar. O que nós podemos definir como o que aconteceu com essa paciente, né? Isso tem um nome, isso se chama tempestade tiroidiana ou crise tireotóxica, desculpem. Definição: é exacerbação aguda da tireotoxicose de evolução abrupta e grave, resultante da eventual insuficiência dos mecanismos compensatórios orgânicos. E houve uma descompensação, exacerbação aguda da tireotoxicose. Alguns dados relativos a essa crise tireotóxica, né? Doença rara e grave, 0,2 casos para cada 100 mil pacientes hospitalizados no Japão, agravamento de tireotoxicose prévia com alteração de sistemas orgânicos, ou o paciente não toma as drogas antiroidianas, né, faz uso irregular, ou descontinuou o uso dessas drogas. Isso pode acontecer e explicar a tempestade tiroidiana. Uma mortalidade alta, de 10% a 30%, acomete mais o sexo feminino, pode ser precipitada por infecção, trauma, cirurgia, que é o caso da nossa paciente, né? Trauma e cirurgia, hipoglicemia, trabalho de parto, insuficiência cardíaca, uso de amiodarona, cetocitose diabética, ingesta de hormônio tiroidiano, uso de iodo radioativo. Em 30% dos casos não se detectam fatores precipitantes. Fisiopatologia: liberação acentuada de estoques hormonais por destruição da glândula, quando se usa iodo radioativo. Aí você tem a liberação acentuada dos estoques hormonais. Aumento do hormônio na circulação, com a ingesta de doses supranormais ou cirurgia, né? Aumento da sensibilidade periférica aos hormônios tiroidianos, no caso da hipóxia tecidual. Interação tiroide e sistema adrenérgico. Todas essas condições podem desencadear a crise tireotóxica. Quadro clínico: pode acometer o sistema nervoso central, então com nervosismo, agitação psicomotora extrema, confusão mental, quadripsicose, algumas vezes coma.
Fraqueza, letargia, sudorese intensa, né, como a nossa paciente apresentou, desidratação, hipertermia sem causa infecciosa, exoftalmia, tremor de extremidades, bócio difuso ou multinodular, que também está presente ali, como a gente, principalmente o bócio difuso na doença de Graves, né? Sistema cardiovascular, são as arritmias cardíacas, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, no caso da nossa paciente, a fibrilação atrial, a insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, hipertensão arterial sistólica, sistema gastrointestinal, diarreia, dor abdominal difusa, náuseas e vômitos, hepatomegalia dolorosa, às vezes esplenomegalia, icterícia, caracterizando um sinal de mau prognóstico. No laboratório, nós vamos ter, nós temos o quadro clínico associado às dosagens dos hormônios tiroidianos. Nós vamos ter a elevação dos hormônios tiroidianos, T3 e T4, né? T4 livre, e a supressão do TSH. Então, os hormônios estão elevados e temos o TSH suprimido. O TSH baixou. Como o doente faz febre, né? Essa febre pode estar presente no quadro, nós vamos coletar culturas para ver se existe a possibilidade de infecção. E também já foi dito que a infecção pode ser um fator precipitante. Então, a gente colhe cultura para identificar o micro-organismo envolvido e temos que pensar também na infecção como fator precipitante. A normalidade da função hepática com elevação transaminase oxalacética, pirúvica e bilirrubinas. Qual é o padrão ouro para diagnóstico? Essa é uma questão interessante porque nós vamos examinar a paciente, né, detectar anormalidades sugestivas de hipertiroidismo, crise tirotóxica, doença de Graves, como já foi dito, né? E vamos fazer a coleta de sangue para as dosagens hormonais. Só que essa coleta de sangue para dosagens hormonais, esses resultados, eles demoram a chegar na nossa mão, algumas vezes 2 semanas. E como é que a gente vai resolver essa questão? Né? Por isso está essa questão, está colocado aqui, qual o padrão ouro para o diagnóstico. Nós temos um quadro grave, né? A doente descompensou, alteração do sistema nervoso central, arritmias cardíacas, hipertermia, né? Colhemos o laboratório, né? E o diagnóstico é clínico. Muitas vezes nós vamos ter que decidir isso com esses dados antes da chegada da dosagem dos hormônios tiroidianos, T3 e T4, e também o TSH. Bom, como é que nós vamos tratar essa paciente, né? Medida de suporte, né? Tratamento fator precipitante, quando houver, né? Medidas gerais, reposição de fluidos, eletrólitos, reposição de glicose, alimentação de vitaminas, tratamento da hipertermia, antitérmicos e compressas, evitar aspirina, que promove o deslocamento do hormônio das proteínas carreadoras e aumenta a fração livre, e pode ser necessário a utilização de benzodiazepínicos ou substâncias neurolépticas para o controle da agitação psicomotora. Medida de suporte, tratamento da insuficiência respiratória, arritmias, uso de corticosteroides, nós vamos associar a hidrocortisona, ela inibe a conversão periférica de T4 a T3 e também pode tratar a insuficiência suprarrenal associada ao estresse ou a doença autoimune pluriglandular. Então, nós vamos também fazer uso de corticosteroides. As principais drogas a serem utilizadas nesse caso são os inibidores da síntese hormonal. Nós temos 2, metimazol e propiltiuracil. Bloqueiam a peroxidase da tireoide, né? Demoram para depletar estoques da glândula. O propiltiuracil é inibidor da conversão, também inibidor da conversão periférica de T4 a T3. Metimazol, embora considerado mais potente que o propiltiuracil, a preferência inicial pode ser pelo propiltiuracil. Tratamento, então, são os inibidores, né? O metimazol ou o propiltiuracil. As doses estão colocadas aqui, isso não é o mais importante nesse momento, né? Podemos e devemos também utilizar inibidores da liberação hormonal com o iodo orgânico. O iodo inibe a síntese e a liberação do hormônio de forma transitória. Inibe também a conversão de T4 a T3. Então, nós também vamos associar ao tratamento o uso do iodo orgânico, que pode ser feito por via interal, na maioria das vezes, e, em situações extremas, intravenoso. Também, quando o doente é alérgico ao iodo, a gente pode lançar mão do lítio, isso é apenas um detalhe.
Para o tratamento especificamente, ou para controlar as taquiarritmias, né, essa disfunção cardiovascular, nós vamos usar drogas que inibem a ação periférica dos hormônios tiroidianos. E aí isso recai sobre os beta-bloqueadores, diminuem a resposta dos órgãos-alvo, controla a taquicardia, tremores e outras manifestações adrenérgicas do hipertiroidismo. Pode ser o propranolol, que inibe a conversão periférica de T4 a T3, na dose colocada ali também. Metoprolol e atenolol também são efetivos. A fibrilação atrial, o tratamento da FA e das arritmias cardíacas, quando presente, deve ser tratado de maneira habitual. A utilização de amiodarona deve ser feita com cautela, já que essa droga possui grande concentração de iodo. Tão logo o paciente esteja compensado, deverá ser submetido a dose elevada ao tratamento definitivo, né, do hipertiroidismo, a dose elevada do iodo radioativo ou cirurgia. Então, isso é feito depois do tratamento da crise tirotóxica. O doente saiu, nós vamos indicar o iodo radioativo ou a cirurgia, discutir ali qual é a melhor opção para o paciente. Um outro caso clínico, aqui uma senhora idosa que foi internada na UTI com pneumonia comunitária, que evoluiu de forma grave com choque séptico. Foi colocada em prótese ventilatória, quer dizer, com assistência ventilatória, feita hidratação vigorosa sem sucesso, iniciado droga vasoativa, posteriormente associado outra droga vasoativa, que é a dobutamina. Paciente obesa, hipocorada, hipotensa, bradicárdica, né? Bulhas hipofonéticas, lesões liquenificadas, restante do exame físico, nada digno de nota. Então, a gente tem uma paciente que está evoluindo mal, chocada, mantendo-se hipotensa, bradicárdica, bulhas hipofonéticas, obesa, após 12 horas de tratamento, mantinha-se chocada. Aqui a faces da paciente ao dar entrada no CTI. Quer dizer, quando a gente olha uma paciente obesa com esse quadro, temos que lembrar da possibilidade de hipotiroidismo, né? E, dentre as causas de hipotiroidismo, a mais comum é a tiroidite de Hashimoto, onde você tem anticorpos antirreceptor do TSH. Diferentemente da doença de Graves, esse anticorpo anti-TSH, né, anticorpo antirreceptor TSH, no caso da tiroidite Hashimoto, ele bloqueia a liberação hormonal. Na tiroidite Hashimoto, autoimune, nós vamos ter com uma frequência grande da antitireoide peroxidase, que é um anticorpo microsomal ou TPO, com uma frequência de 95%. É o mais importante para a tiroidite de Hashimoto. Aqui nós temos a radiologia da paciente, mostrando cardiomegalia, um coração em muranga, sugerindo a possibilidade de derrame pericárdico. Aqui, a paciente entubada, com macroglossia sinalizada, quer dizer, quando eu encontro lá a paciente obesa, uma faces com infiltração, rarefação ali de sobrancelhas, né, que a gente chama de madarose, macroglossia, pele liquenificada, tudo isso fala a favor da possibilidade de hipotiroidismo. E a forma mais severa do hipotiroidismo, que é o coma mixedematoso, né? É a manifestação mais severa do hipotiroidismo não tratado. É precedido pela disfunção tiroidiana, onde se superpõe um fator desencadeante, causando alterações graves cardiovasculares no sistema nervoso central. Quer dizer, alterações graves no sistema cardiovascular, vejam, a doente fez uma infecção e está evoluindo chocada, e no sistema nervoso central, porque você tem a depressão do sensório, podendo causar coma. Prevalência do hipotiroidismo, 1,9% em mulheres, né, é mais prevalente nos homens. O coma é extremamente raro. Mulheres idosas, em meses de inverno, hipotiroidismo primário é encontrado em 95% dos casos. A patogênese, né? Quebra do mecanismo compensatório do organismo ao longo da evolução do hipotiroidismo. Doença rara e fatal, se não reconhecida. Diagnóstico com base em dados clínicos, frequentemente inespecíficos.
Sinais como febre e leucocitose podem não estar presentes. Quer dizer, eu posso ter infecção e o doente não ter febre e leucocitose, né? Geralmente, em pacientes com hipotireoidismo prévio, fatores precipitantes são vários. Exposição ao frio intenso, infecção grave, insuficiência cardíaca, trauma, uso de sedativos ou anestésicos, drogas, né? Eventos clínicos graves. Quadro clínico, pele fria, seca, mixedema, faces mixedematosa, né? Edema periorbital, madarose, como eu já comentei, macroglossia, palidez, aumento do tempo dos reflexos, bradicardia e hipotermia. Confusão mental, sonolência, coma. Pode evoluir com insuficiência respiratória, hipoventilação, derrame pleural, pericárdico, ascite, náuseas, vômitos, pode causar pseudo-obstrução intestinal, retenção urinária, convulsões, em um percentual significativo dos casos, laboratorialmente, aumento da CPK, hiponatremia e hipoglicemia. Mortalidade já foi muito alta no passado, sinais de pior prognóstico, idade avançada, temperatura menor que 33,8, bradicardia significativa, sepse, infarto e choque, no nosso caso lá, como foi apresentado. Diagnóstico clínico, como já foi comentado, nós vamos colher o sangue para as dosagens hormonais, porque eu estou achando que trata-se de um coma mixedematoso, um hipotireoidismo, mas essa dosagem hormonais vão chegar para mim mais adiante, muitas vezes com 2 semanas. Ela, laboratorialmente, é caracterizada como diminuição dos hormônios tiroidianos e elevação do TSH. Deve-se pesquisar insuficiência adrenal associada. Tratamento do fator precipitante, medida de suporte, reposição de fluidos, eletrólitos, suporte ventilatório, coleta de culturas, antibiótico terapia empírica, né, na possibilidade de infecção, aquecimento gradual em caso de hipotermia, tratamento, administração do hormônio na forma EV, que não é utilizado na maioria das vezes, e administração, na maioria das vezes, por via interal, via oral ou interal. Se o estudante está grave, ele vai ter uma sonda nasentérica e por ali que a gente vai administrar o hormônio, né? O ataque restaura o pool de T4, Calgera T3, e também vamos associar o uso de glicocorticoides. Com sintomas de insuficiência adrenal mascarados, o tratamento pode causar crise. Então, também nesses casos, hipotireoidismo, nós vamos associar a hidrocortisona. Então, nós vamos repor o hormônio por via interal, né, tá a dose ali, que não é o mais importante, né, o T4, e também vamos associar o uso de glicocorticoides. Devemos ter atenção em relação aos pacientes idosos, porque muitas vezes os pacientes idosos eles têm associado a doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, a cardiopatia isquêmica. Então, muitas vezes nós vamos iniciar o tratamento com a reposição hormonal com doses mais baixas, a partir do momento que o paciente melhora o quadro clínico, melhora o quadro neurológico, nós vamos titular o uso da droga, podemos aumentar com calma para ter cuidado em relação a não aumentar de maneira significativa a frequência cardíaca, porque pode desencadear nesses doentes, por conta da prevalência da doença aterosclerótica coronária, um evento cardiovascular como um infarto agudo do miocárdio. Muito bem. Então, o outro tema a ser apresentado é depressão no idoso. Então, nós temos aqui um caso clínico, para ilustrar. Uma mulher idosa, hipertensa, faz uso de diurético, é levada para a filha para avaliação ambulatorial. A filha descreve que a mãe fica sem falar, muitas vezes chorosa, e às vezes parece ter problemas de memória, mas não tem histórico de doença psiquiátrica. Professora aposentada, viúva e vive de forma independente durante vários anos. Durante os últimos meses, parou de ir à igreja, visitar amigos. Os sintomas da paciente incluem irritabilidade, anedonia, que significa não ter vontade de fazer nada, fadiga, perda de peso em 3 meses e insônia. A paciente se refere como um fardo para a família. Qual o diagnóstico e como a paciente deve ser tratada? Então, é a oportunidade, diante dessa apresentação clínica, de nós falarmos um pouquinho sobre depressão no idoso, né? Existem critérios diagnósticos para fazer
a definição, como é que a gente define a depressão. Então, entende? Sintomas fundamentais, sintomas acessórios, dependendo da presença desses sintomas fundamentais e acessórios, nós vamos caracterizar como episódio leve, episódio moderado ou episódio grave de depressão, né? É importante que nós reconheçamos esse quadro a partir das informações coletadas ali na história. A paciente não consegue exercer suas atividades habituais, quer dizer, fica na cama, não se alimenta, não faz higiene pessoal, não quer conversar com ninguém, não troca de roupa, quer dizer, não consegue exercer suas atividades habituais. Isolamento social, quer dizer, não quer ter contato com ninguém, fica chorando sem motivos, né? Muitas vezes presença de dor crônica na história, quer dizer, aquela dor que ela tem há muitos anos, agora se exacerbou e está incomodando mais, impede ela de fazer as suas atividades habituais. Algumas vezes, e devemos prestar bastante atenção nisso, pensamentos suicidas, o paciente pode manifestar isso, e isso é muito importante, que algumas vezes esses pacientes efetivamente tentam suicídio, e não é incomum também a dependência química, né, por uso de drogas ou álcool, presente também na história desses pacientes. Aqui, falando de drogas psicoativas, que o paciente pode fazer uso. Algumas vezes fez uso em um determinado momento e fica usando aquela droga por um período longo, algumas vezes com doses até mais elevadas, e isso contribui também para a possibilidade de depressão. Quer dizer, então, se está usando drogas vasoativas, temos que questionar que droga está usando, e muitas vezes isso é um fator que contribui para o quadro de depressão. Afastar doenças orgânicas que podem contribuir ou mimetizar a depressão. Quer dizer, como clínico, você tem que olhar o doente como um todo. Então, o doente pode estar, por exemplo, anêmico, e a anemia é uma das doenças orgânicas que podem mimetizar a depressão. Doença hepática crônica é outra doença que pode também mimetizar depressão. Acabamos de falar de doença endócrina. O hipotireoidismo é outra doença crônica endócrina que pode mimetizar a depressão. Então, nós temos que olhar o paciente e ver, isso vai ser feito também através de exames complementares, né, que podem ter doença orgânica que mimetiza a depressão. O doente pode ter, por exemplo, um quadro central, hidrocefalia, que visto por um exame de imagem, que está causando um quadro sugestivo de depressão, quando, na verdade, o paciente tem hidrocefalia e precisa tratar a hidrocefalia que foi documentada por uma tomografia de crânio. Então, a gente vai lançar mão de exames complementares para confirmar ou excluir possibilidade de doenças orgânicas que mimetizam a depressão. Esse cuidado a gente deve ter, o clínico deve ter esse cuidado, né? Lembro também, antes de passar adiante, a possibilidade de doente idoso que está emagrecendo, a possibilidade de neoplasia. Então, se o paciente tem alguma queixa sugestiva de uma alteração do hábito intestinal, não quer comer, vomita tudo que come, né? Então, algumas vezes a gente pode ter um câncer de cólon, um câncer gástrico, um câncer de pâncreas, e está emagrecendo por causa do câncer, né? E eu estou achando que a depressão, na verdade, o doente está emagrecendo por conta do câncer. Então, também devemos olhar essa possibilidade de emagrecimento em pacientes idosos, se isso não está relacionado, por exemplo, com uma neoplasia. O diagnóstico diferencial entre demência e depressão, né? Os doentes que se apresentam com depressão, algumas vezes também está presente o quadro de déficit cognitivo. E aí pode haver essa coexistência, né? A depressão agravar, a demência agravar a depressão e a depressão coexistir com o déficit cognitivo. O que é importante nessa hora, se eu estou caracterizando como depressão, eu devo ter cuidado na avaliação do déficit cognitivo. A gente faz um teste de screening cognitivo com esse mini exame do estado mental e a gente deve ter cuidado de não valorizar nesse momento, de maneira excessiva, essa anormalidade da esfera cognitiva, porque isso pode estar, digamos assim, exacerbado pelo quadro depressivo. Então, eu vou fazer o diagnóstico de depressão, vou verificar se existe ali a possibilidade de déficit cognitivo, mas não vou valorizar nesse momento. Eu vou tratar a depressão e depois que o doente estiver tratando a depressão, eu vou repetir
a avaliação para o screening cognitivo, que pode ter havido melhora. Então, cuidado, quando estiver diante de uma depressão, podemos avaliar a esfera cognitiva, mas com limitações, com cuidado, que aquilo pode estar exacerbado por conta do quadro depressivo. E o certo é que você trate a depressão e depois repita o teste para avaliação cognitiva. Aqui está colocado que soluções apenas dentro de casa podem não ser a melhor solução. Quer dizer, nós não conseguimos dar conta disso. O paciente precisa de um profissional, né? A gente reconhece o problema e algumas vezes não reconhece, né? É idoso, o paciente está muito idoso, não quer conversar com ninguém, não quer comer, isso faz parte da idade. Não é isso. Então, a gente precisa reconhecer, e muitas vezes a família não consegue fazer isso, né? É diferente de cuidado de intervenção. A família vai cuidar desse paciente com todo carinho, com todo amor, mas quem vai intervir, quem vai tratar é um profissional, né? Aspectos importantes no tratamento: mudanças no hábito de vida, atividade física, né? Aspectos nutricionais, uma melhor nutrição e também a reinserção ali em atividades sociais. Temos dois modos de agir nessa situação. E aí vai depender também do profissional que está atendendo o doente e de o que o paciente escolhe, o que a família escolhe num primeiro momento para ser utilizado na abordagem terapêutica, tanto a psicoterapia quanto a farmacoterapia. A psicoterapia tem o que se chama terapia cognitivo-comportamentais, que é um tipo de psicoterapia específica ou direcionada durante um determinado intervalo de tempo para observar se existe resposta favorável ou não. Então, a psicoterapia é uma arma muito valiosa. Quem vai avaliar se precisa prescrever drogas ou não é o colega da psiquiatria, né? Pode ser necessário o uso de drogas antidepressivas. Nós temos aqui várias drogas que podem ser utilizadas para tratar depressão, né? Eu chamo a atenção de vocês, né, de duas classes principais ali, né, que são drogas mais recentes. São os inibidores da, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Então, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Ou uma outra classe de drogas que são inibidores da recaptação da serotonina e norepinefrina. Então, tem os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e tem os inibidores da recaptação da serotonina e da norepinefrina. Aqui, apenas para ilustrar, né, nós temos ali a fenda sináptica e como que a produção dos neurotransmissores eles são liberados na fenda sináptica e existem nessas células pré-sinápticas você tem bombas de recaptação. Essas bombas de recaptação elas retiram o neurotransmissor da fenda sináptica. Quer dizer, a ação ali do neurotransmissor ela termina na medida em que essas bombas de recaptação funcionam. Se eu utilizo umas drogas que inibem seletivamente a recaptação da serotonina ou inibem a recaptação da noradrenalina e da serotonina, eu vou aumentar o tempo, né, da permanência dessa substância ali na fenda sináptica e, portanto, vou poder ter uma ação terapêutica através do uso dessas drogas. Então, inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou inibidores da recaptação da noradrenalina e da serotonina. Aqui tem uma série de drogas, as doses utilizadas. Lembro também, né, que essas drogas elas devem ser utilizadas por um período longo, né? Não deve haver interrupção do uso de drogas, só quem pode dizer se pode interromper o uso dessas drogas ou não é o colega que está acompanhando, é o psiquiatra que está acompanhando, porque pode haver recaída da doença em um percentual grande de casos. A eletroconvulsoterapia, né, ela é muito pouco utilizada, eu trago aqui apenas para ilustrar uma referência em que momento, né, ela poderia ser passível de ser utilizada em determinados modelos de pacientes. Quando você tem uma não resposta, quando a condição física deteriora, ou você tem um quadro depressivo severo, onde você não consegue
fazer com que o paciente viva de maneira independente, pode ser necessário, e quem vai julgar isso é o colega da psiquiatria, né? Bom, a nossa paciente descrita apresenta um primeiro episódio de depressão e tem déficit de memória, né? Devemos interrogar sobre pensamentos suicidas, uso de álcool, se coexistem doenças médicas, aquelas doenças que podem mimetizar a depressão, né? O tratamento de primeira linha pode ser farmacoterapia ou psicoterapia, em particular terapia de resolução de problemas, como foi dito, por beneficiar pacientes com depressão e disfunção cognitiva. A escolha depende da preferência do paciente e da disponibilidade da psicoterapia, né? No caso de drogas, a terapia inicial recomendada seria a administração do inibidor seletivo de recaptação da serotonina. Não precisem decorar o nome da droga ou a dose, né? E nós vamos avaliar o efeito terapêutico. Podem ser necessárias doses mais elevadas, né? E se os sintomas não forem suficientemente reduzidos, considerar a mudança para uma outra droga, que é um inibidor de recaptação da serotonina e da noradrenalina, como essa outra droga que está descrita ali. Triagem para déficits cognitivos devem ser realizados e os testes neuropsicológicos formais devem ser feitos se os sintomas cognitivos persistirem ou se agravarem, apesar da terapia antidepressiva. Quer dizer, eu vou fazer o teste, vou tratar o doente e depois eu vou repetir o teste, como eu já comentei algumas vezes. Essa avaliação cognitiva ela não é feita de maneira adequada naquele momento que nós vamos começar a tratar a depressão. Tem que ser tratada a depressão e, posteriormente, a gente avalia o déficit cognitivo, se ele está presente ou não. Muito bem. Eu vou colocar para gravar e vou disponibilizar a aula no AVA para vocês. Bom dia a todos.